milagres de Jesus, né? E a palavra que eu tenho também é sobre um milagre de Jesus. Mas eu creio que a igreja ela será edificada, porque todo milagre de Jesus é para a edificação da igreja. Amém? Acompanhe comigo do versículo 1 ao versículo 14. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Até aqui, irmãos, eu quero orar novamente, colocar-me na dependência de Deus, porque não tenho nada a oferecer. A minha confiança está na palavra do Senhor. Pai, eu dependo de Ti, Senhor, nessa noite. Sou pobre, necessitado e pecador, mas a Tua graça me basta. O Teu poder, meu Pai, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pai, que o Senhor possa me usar com autoridade. Que o Senhor, meu Pai, possa me usar com a Tua graça. Que a Tua igreja seja edificada, meu Pai, com essa palavra. Que a Tua igreja, meu Pai, receba com o coração aberto aquilo que o Senhor tem para cada vida aqui nessa noite. Faz a Tua vontade, meu Pai. Eu clamo a Ti, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, conduza, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João é um evangelho que sempre me ensinou muitas coisas. João, ele é conhecido como o discípulo do amor. E João, ele tinha muita intimidade com Jesus. E eu aprendo que para se crescer em amor, como é o nosso tema desse ano, é preciso ter intimidade. João, ele era conhecido o discípulo do amor porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele era talvez o discípulo mais próximo de Jesus. E diante disso, João ele vai descrever esse milagre de Jesus de uma forma bem profunda. João ele sempre vai trazer ricos detalhes, e é isso que o Senhor pôde colocar no meu coração. Algumas desses detalhes, algumas dessas coisas que João descreveu aqui nesse milagre, e eu quero compartilhar com a igreja.
E o versículo 2, eu te peço que acompanhe comigo. Ele vai começar dizendo: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. E eu te faço a primeira pergunta da noite: quem é a porta das ovelhas? Quem é a porta das ovelhas? Ainda não ouvi. Jesus, amém. E o versículo 2 ele vai continuar: um tanque chamado em hebraico Betesda. E pesquisando sobre esse tanque, até a minha Bíblia de estudo, ela também vai trazer isso na nota aqui, vai dizer que esse tanque, que é chamado Betesda, significa, na palavra em hebraico, casa de misericórdia. E aqui eu começo a ver que esse homem estava à porta das ovelhas, junto à entrada do tanque de Betesda, ou seja, ele estava próximo de Jesus, ou seja, Jesus, ele é a misericórdia de Deus. Esse homem, ele estava na porta, junto a Jesus está a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele precisava entrar naquele lugar, ele ansiava entrar naquele lugar, e se ele entrasse naquele lugar, ele tinha a esperança de encontrar a misericórdia de Deus. E para encontrar a misericórdia de Deus, a porta de entrada é Jesus Cristo. Só que o texto, no versículo 2, ele vai continuar dizendo, o final do versículo vai dizer: o qual tem 5 pavilhões. Esses pavilhões, aqui ele vai representar a entrada, ou seja, a porta de entrada, aquilo que está antecedendo a entrada do tanque. E isso me veio à mente sobre a porta de entrada do Evangelho, sobre o início do Evangelho. O que isso simboliza? Simboliza os 5 primeiros livros da Bíblia. Pode simbolizar a Torá, o Pentateuco, ou seja, a porta de entrada. Mas o texto vai continuar dizendo, versículo 3: nestes o quê? Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ou seja, nesses pavilhões, nessas entradas, nessas cobertas, nesses lugares que antecedem a entrada ali à casa de misericórdia, havia muitas pessoas. Porém, a Bíblia vai detalhar que essas pessoas que estavam ali eram cegos, eram coxos e eram paralíticos. E trazendo para os nossos dias atuais, trazendo para as nossas vidas, trazendo para o nosso contexto, eu posso ver que muitos estão à porta do Evangelho, cegos, coxos e paralíticos. Eu posso ver que muitos estão às vezes na entrada, perto da porta, mas não adentraram ainda ao Evangelho da graça. Muitos estão precisando ainda se levantar, muitos estão precisando reviver espiritualmente, muitos estão à beira do caminho. Porém, a beira do caminho não é no caminho. A gente vai ver o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ele não enxergava, ele não via, porém ele estava à beira do caminho. E o que isso fazia com a vida dele? Uma vida parada, uma vida prostrada. Ele não seguia adiante. A multidão vinha passando e ele parado, ele prostrado. Por quê? Porque ele não estava no caminho. Porém, quando ele encontra com Jesus, quando Jesus cura a vida dele, ele passa a andar no caminho, louvando e glorificando a Deus.
gente pode aprender diante disso, então? Que 2 Coríntios 3,6 vai dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós vivermos apenas a lei, como os judeus viviam, nós estaremos mortos espiritualmente. Mas quando o Espírito vem nos vivificar, aí a vida, aí a transformação. Aqui está simbolizando que os judeus viviam apenas a lei, os 5 livros iniciais. Eles não adentraram ao Evangelho da graça. O Espírito ainda não tinha revelado a eles quem era Jesus Cristo. Eles não tinham a revelação de quem é Jesus. Por isso, eles viviam à porta. Por isso, eles ainda não tinham sido vivificados, transformados, mudados pelo Evangelho transformador, o Evangelho que vivifica a nossa vida. E é por isso que o versículo 4 vai dizer que essa multidão esperava um sinal miraculoso, esperava ali um milagre, esperava a agitação das águas, e eles se aglomeraram dessa busca. E não é diferente nos nossos dias, não é diferente na história. Muitos estão à porta do Evangelho, ouvindo a lei, ouvindo os costumes, ouvindo muitas vezes a palavra de Deus, mas não sendo vivificados pelo Espírito Santo. Estão muitas vezes mortos espiritualmente, prostrados, parados espiritualmente. E o versículo 4 vai dizer: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. A Bíblia então vai destacar aqui um homem, dentre todos esses aqui, e vai dizer no versículo 6, Jesus, vendo-o. Quem está vendo esse homem? Quem? Jesus. O que eu aprendo aqui, ou qual que é a palavra que eu deixo para você? Você pode estar sofrendo há muito tempo, você pode estar enfermo há muito tempo, mas Jesus está te vendo. Jesus, Ele nunca deixa de te ver. Jesus, Ele está te vendo. Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele te vê. Porém, não para por aí. Acompanhe comigo depois no versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Jesus, Ele não somente te vê, Ele também sabe. Ele sabe as suas lutas, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe quanto tempo você tem sofrido, Ele sabe aquilo que você necessita, Ele sabe aquilo que você anseia. Ele não somente te vê, mas Ele também te conhece. Ele conhece o que você precisa, Ele conhece o seu coração. E Ele vai continuar: estava assim há muito tempo. Jesus então perguntou-lhe: queres ser curado? Mas que pergunta, né? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não conhecia qual seria a resposta dele? Se Jesus sabia o que ele precisava, por que Jesus então pergunta? Jesus, Ele vai trazer um ensinamento para nós. Jesus, Ele vai perguntar se o paralítico, ele quer ser curado. E eu aprendo aqui que não somente é necessário precisar ser curado,
não somente existe a necessidade de nós precisarmos de algo, é preciso também nós querermos algo. Se nós formos num médico, ainda que precisamos de uma cura, fisicamente falando, mas se nós não quisermos fazer o tratamento, se nós somente encontrarmos aquele médico, ou se alguém nos levar àquele médico, e a gente não querer, nada vai acontecer. Se a gente não quiser fazer o tratamento, se a gente não quiser a cura, nós não vamos ter a cura. E Jesus, ele vai e indaga aquele homem: queres ser curado? Igreja, é necessário querer a cura de Jesus. Muitas vezes a gente está cultivando essa doença espiritual. Muitas vezes a gente está no comodismo, não está colocando a nossa energia, não está colocando a nossa força. E Jesus está perguntando nessa noite: queres ser curado? Por quê? É preciso receber o toque de Jesus, o médico dos médicos. Aleluia. Jesus tem cura para mim. Jesus tem cura para você. Você crê? Glória a Deus. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a resposta daquele paralítico. Jesus pergunta se ele quer ser curado, porém, o foco dele está na dificuldade. Jesus pergunta simplesmente se ele quer ser curado, mas ele vai dar ali o diagnóstico. Por que ele está naquela situação? Ele está colocando ou transferindo a culpa dele para outra pessoa. Ele está dizendo que ele não é curado porque ninguém é capaz de levar ele até o tanque, e outro chega primeiro e recebe a bênção. E o que eu aprendo aqui? Quando Jesus ele chega na nossa vida, não há espaço mais para transferir culpa. Nós temos que assumir a responsabilidade. Quando Jesus vem para mudar a nossa história, nós temos que entender que Ele é suficiente e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que sonhamos, pensamos ou daquilo que podemos fazer. Nós não precisamos e nós não dependemos de outras pessoas façam por nós. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé que Jesus é o bastante, Ele é o suficiente, e Ele está perguntando: queres ser curado? Mas existe outra coisa aqui, e aqui também eu posso falar com a igreja. Às vezes vai nos levar a um lugar muito cômodo, mas então é cada um por si. Não, a igreja que está edificada em Cristo é uma igreja que também tem responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer o possível. O impossível é com Deus. Mas a igreja, nós que somos igrejas, cristãos, temos a responsabilidade de ajudar. Marcos, capítulo 2, versículo 5, vai contar-nos a história também de um paralítico. E aquele paralítico, ele queria cura, porém Jesus estava em casa. E estava tão cheio que não haveria como ele chegar a Jesus. E ali 4 homens pegam a maca, colocam ele na maca, levam ele para o telhado e descem aquele homem até Jesus. E Jesus vai dizer, o texto bíblico vai dizer que Jesus, vendo-os, Jesus não viu somente ele, Jesus viu a fé daqueles homens que levaram também consigo o paralítico. Jesus então vai dizer, que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, vendo-os, Jesus libera uma palavra. Jesus se comove. Jesus vai dizer para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E não para por ali. Os fariseus ali questionam: quem é esse homem
que está perdoando pecados, pois somente Deus tem esse poder. E Jesus não somente perdoa os pecados daquele homem, mas Jesus também vai e cura aquele paralítico. E isso nos mostra a responsabilidade como igreja de levar aqueles que não podem ir até Jesus, de levar aqueles que estão fracos, de levar aqueles que estão enfermos, de levar aqueles que não têm força, que não têm vigor. É preciso também a igreja ter a sua responsabilidade. Aleluia. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, aqui é algo também muito forte. Jesus pergunta se ele quer ser curado. E Jesus libera uma palavra. Jesus libera a palavra para que ele fosse curado. E aquele homem é curado naquele instante. A Bíblia vai dizer imediatamente. Em outros textos, nós vamos ver que Jesus, ele vai mandar um cego, ir se lavar. Ele faz uma bola de barro e manda o cego ir se lavar no tanque. E em outros momentos, Jesus manda que vai se apresentar ao sacerdote. Em vários momentos, Jesus, ele faz algo para que a cura aconteça. Mas aqui não. Aqui é o contrário. Aqui é o homem que está dizendo que ele precisava ir até o tanque para ser curado. Mas Jesus está dizendo que somente a palavra dele basta. Jesus está provando que somente a palavra dele é necessária. A cura não é por fazer algo. A cura não é pelas águas, não é pelo tanque, não é por entrar naquele local, não é aqui, não é ali. A cura é pela palavra de Deus. O lugar certo é debaixo da palavra de Deus. Outro exemplo, Naamã, oficial, homem condecorado, vai para a terra de Israel em busca da cura. Homem leproso, ele chega e achava que ia ser recebido de uma forma que o homem de Deus, no caso o profeta, que era Eliseu, chegaria, colocaria a mão na cabeça dele, faria todo um ritual e ele seria purificado. Mas o homem de Deus não recebe ele. O homem de Deus não faz nenhum ritual. Sabe o que o homem de Deus faz? Lança uma palavra. E o profeta é aquele que recebe de Deus e transmite a palavra de Deus. E Eliseu ali lança uma palavra: vai-te ao Jordão e lava 7 vezes. Vocês acham que ele foi curado foi por causa do Rio Jordão? Ele foi curado porque ele mergulhou 7 vezes? Ele foi mergulhado, ele foi curado por causa da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, porque assim que ele mergulhou 7 vezes, a Bíblia vai nos dizer, lá em 2 Reis 5,14, que conforme ele fez, conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, assim ele foi curado. O que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus, é seguir conforme a palavra de Deus nos manda. Você quer cura para a sua vida? Você quer libertação? Renovo espiritual? Viva, haja conforme a palavra de Deus. Seja curado através da palavra de Deus. Você não precisa rodar o mundo atrás de uma cura. Você não precisa fazer algo sobrenatural. Você não precisa fazer nada diferente. Você não precisa de um lenço. Você não precisa de nada. O que é preciso? A palavra de Deus ser liberada sobre a sua vida.
versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Aqui a gente vai ver claramente a questão da lei. Os judeus, eles procuravam cumprir a lei, mas eles não se importavam em viver os efeitos práticos da lei. Um exemplo, o Daniel, todo mundo sabe, gosta da academia. E ele vai lá toda semana e faz bastante exercício. Ele cumpre a série dele de exercício lá. Porém, os judeus é como se fosse alguém que também vai na academia como o Daniel vai. Porém, ele vai por ir. Porém, ele vai somente para cumprir aqueles exercícios lá. E ele faz de qualquer maneira. Talvez você conheça uma pessoa assim. E ele vai 1 ano, 2 anos, 10 anos na academia e está na mesma coisa. Não mudou nada. Não deu efeito nenhum. É mais ou menos isso aqui. Os judeus, os fariseus, eles queriam cumprir somente as ordenanças, mas efeito prático nenhum. O amor ao próximo nenhum. E o que a Bíblia vai dizer? Que se nós cumprirmos toda a lei, mas se nós errarmos em apenas um ponto, nós erramos todos os outros preceitos. Ou seja, eles preocupavam somente com alguns preceitos. Eles estavam preocupados aqui que não podia curar no sábado, mas eles esqueceram que a lei também manda amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eles preocupavam naquilo que não podia fazer, mas esqueciam daquilo que era para fazer. Não viviam a prática da lei. E eu me lembrei aqui sobre a escola dominical. O pastor até falou sobre isso, né, que um diácono, se eu não me engano, ele chamaram um pastor para disciplinar ele, e ali porque ele tinha se embriagado. E ali o pastor falou assim: mas a Bíblia vai dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, se nós formos ali trazer uma repreensão para ele, nós também vamos ter que repreender aqueles que não são cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos pegar a lei e viver somente naquilo que nos agrada, ou simplesmente um conjunto de regras daquilo que nós não podemos fazer. A lei, ela precisa ser prática, ela precisa ser aplicada por completo. Eu não posso fazer isso, mas eu também tenho que fazer aquilo. Então, é isso que era o grande problema dos judeus. É esse que era o grande problema dos fariseus. É por isso que Jesus vai chamar muitas vezes de hipócrita. Por quê? Só olhava aquilo que tinha interesse, de forma competitiva, para ser o melhor. Porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas aquilo que tenho que fazer, eles não faziam. Eles viam, mas não enxergavam. Eles escutavam, mas não ouviam. E agora eu posso apertar um pouco? Pode. E nós? Como está o nosso cristianismo hoje? E eu? E você? Como estamos vivendo os mandamentos, a palavra de Deus? Estamos deixando de fazer coisas porque está na Bíblia Sagrada, mas e aquilo que é para fazer? E o bem que é para nós fazermos e nós não fazemos? Será que isso tem mexido com nós? Será que estamos diferentes dos fariseus? Como está o nosso evangelho hoje?
versículo 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus, ele curou ele, mas ele disse mais para ele: toma o teu leito e anda. O que eu aprendo aqui? Jesus, ele não quer apenas me curar. Jesus, ele não quer apenas te curar. Jesus, ele quer que você avance. Jesus, ele quer que você não fique parado. Ele quer que você não fique prostrado. Ele não quer simplesmente curar a sua vida fisicamente. Ele não quer, obrigado, simplesmente curar a sua vida espiritualmente. Ele não te chamou só para isso. Ele te chamou para avançar. Ele te chamou para ir. Filipenses vai dizer isso: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que está em Cristo Jesus. Ou seja, existe um prêmio, existe algo para nós. É por isso que nós não podemos ficar parados, não podemos ficar prostrados, não podemos ficar abatidos. Temos que seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Uma igreja edificada é uma igreja que avança, uma igreja que não fica prostrada, uma igreja que não fica parada. As coisas podem estar acontecendo, as lutas podem estar acontecendo, mas a igreja, ela não vai parar. As portas do inferno, como está lá, não prevalecerão contra a igreja. Por quê? As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas a igreja, ela segue para o alvo. O alvo não é aqui, o alvo é em cima. O maior caminho, ou o único caminho, não é aqui na terra. O caminho é o céu. É esse o verdadeiro caminho. Nós não precisamos nos preocupar com os caminhos da terra. O caminho é o céu. Esse é o verdadeiro caminho. Haja água, né? Jesus amado. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: que homem? Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele local. Aí eu te pergunto: será que comigo e com você é diferente? Aquele homem não sabia quem tinha curado ele. E eu te digo, quantas vezes nós já fomos curados por Jesus? Quantas vezes nós tivemos livramentos que Jesus nos deu? Quantas vezes recebemos bênçãos? Já recebemos bênçãos e nem sabíamos que era Jesus. Quantas vezes Jesus já fez tanta coisa por nós e nós nem sabíamos que era Ele? Aquele homem recebeu isso, mas ele não sabia quem era. E o texto vai continuar dizendo, no versículo 14: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu te pergunto, no versículo 14, quem o encontrou? Quem encontrou aquele homem? Jesus de novo. Ele sempre nos encontra. Ele sempre nos acha. A Bíblia vai dizer no Salmo 139, se eu subir até o céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se eu percorrer do ocidente ao oriente, lá também tu estás. A tua destra, a tua mão direita me sustenta. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva, é Ele que nos encontra. Mas eu te pergunto, aonde Ele encontrou?
Onde Jesus encontrou aquele homem? No versículo 14. No templo. Aquele homem estava outrora à beira do evangelho. Aquele homem estava outrora prostrado, paralisado, há 38 anos. Mas quando ele encontrou Jesus, sabe onde Jesus encontrou ele? Já dentro do templo. Sabe por que ele estava dentro do templo? Lá no início, no versículo 2, a porta das ovelhas. Ele passou pela porta das ovelhas. E é por isso que ele estava dentro da casa de Deus. E é por isso que ele estava dentro do templo. E Jesus o vai encontrar agora dentro do templo. Não é coincidência. É porque a palavra de Deus, ela tem várias coisas que é para ensinamento para a nossa vida. Isso aqui representa que Jesus vem e nós temos um encontro com Ele. Mas depois nós temos que encontrar com Ele dentro do templo. Para a gente, de fato, conversar, conhecer e, como a palavra diz, conhecer e continuar a conhecendo. Conhecer a verdade. E essa verdade vai nos libertar cada dia mais. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai continuar dizendo, no versículo 14, algo que me chamou muita atenção. Olha o que Jesus disse para ele. E lhe disse: olha que já estás curado. Parecia que Jesus estava surpreso por ele estar curado. E eu vou te pedir, olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Vê se ele já está curado. Olha para ele. Talvez você conhece a história dele. Talvez você conhece o passado dele. Sabe de onde ele saiu. E você pode olhar e falar assim: olha, ele está curado. Ele está mudado. Outrora, ele estava à beira do caminho. Outrora, ele estava parado, prostrado. Mas olha só onde ele está agora. Você pode dar um glória a Deus? Jesus vai finalizar dizendo: não peques mais. E o conselho de Jesus para uma igreja edificada: não retroceda. Pior que uma enfermidade física é a morte espiritual. Pior do que uma enfermidade física é a segunda morte, é a morte espiritual. Hebreus 12:14 vai dizer: esforçai-vos para viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vai dizer: não peques mais. A igreja edificada, ela precisa viver em santificação, porque senão não adianta a gente estar na casa. Estar no templo não vai trazer a salvação, mas uma vida em santidade, em santificação, e isso vai selar para que a gente possa viver com Ele no céu. Amém? Eu peço que você se coloque de pé. Com permissão do pastor, eu quero orar. Amém? Eu não sei qual a sua enfermidade. Eu não sei o que tem feito você se prostrar, o que tem às vezes te paralisado. Eu não sei qual que é a cura que você precisa, mas eu peço que, apesar de não saber, eu conheço alguém que tem cura para todas elas. E eu peço que você feche seus olhos, porque Ele está aqui. Eu peço que você feche seus olhos e que você possa sentir o toque do Espírito Santo, porque a verdadeira fonte que jorra para a eternidade, ela está aqui. Pai, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, nada para te dar, Pai, mas eu sei que cada um aqui, como eu também, temos, Pai, necessidades, temos, Pai, curas para receber em nossa vida.
Pai, eu peço que o Senhor, meu Pai, como é a fonte, a verdadeira fonte, uma fonte, meu Pai, do qual se nós bebermos, nunca mais teremos sede, uma fonte que jorra para a eternidade, meu Pai. Eu peço que essa fonte, que é o Senhor, seja, meu Pai, derramado sobre a vida dessa igreja, seja derramado sobre a vida, Pai, dos meus irmãos. Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar, trazendo cura. Pai, que a Tua palavra possa ser entronizada em nossos corações. Pai, como nós iremos até a fonte? A fonte, meu Pai, está aqui, que a Tua palavra é a palavra de Deus, meu Pai, aonde nós vamos encontrar a Tua fonte dia após dia, meu Pai, e seremos saciados, meu Pai, e seremos cheios para abundar, meu Pai, para viver para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Toma, Pai, a Tua igreja, Senhor, edifica a Tua igreja, edifica a vida dos meus irmãos com esta palavra, meu Pai, e que nós venhamos receber em nosso coração o renovo do Senhor, a cura do Senhor, meu Pai, para prosseguir para o alvo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, palavra abençoada. Quantos foram edificados pelo Senhor? Irmãos, Deus ministrou muito ao meu coração nesse texto. E eu estava ali meditando que esse paralítico, ele representa duas igrejas. A primeira igreja é que ela é curada e não conhece a Jesus. Porque cura é um benefício da redenção. Aquilo que Cristo fez, Ele conquistou a cura. Por que que ele não conhece a Jesus? Sabe, o Espírito Santo ministrou isso muito forte no meu coração. Porque esse homem, Fábio, ele estava agarrado na estrutura. Quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele olha assim, não tem ninguém que me coloca no tanque. Ele olhava para pessoas. A expectativa desse homem estava em pessoas. Ele achava que a água ia curar ele. Ele achava que aquele tanque seria a solução dos problemas dele. E muita gente está na igreja querendo receber a cura, esperando na estrutura. E a outra igreja é aquela que Jesus se revela a ela. Irmãos, você pode ser curado hoje, liberto, transformado, mas o que você mais precisa é de um encontro com Jesus. O que nós mais precisamos é desse encontro com Jesus. Então não se apegue na estrutura, no movimento das águas, naquilo que é ou deixa de ser. Se apegue ao Cristo vivo, em nome de Jesus. Palavra abençoada aos nossos corações. Deus continue abençoando a vida do Fábio. Que você coloque isso em prática, irmãos. Que você seja essa igreja, Jesus se revelando a você, e você siga não pecando mais, para a glória de Deus. Amém? No finalzinho do culto tem uma reunião com os pais. Por favor, todos os pais do Ministério Infantil, permaneça aqui, tem uma reunião rápida com vocês, em nome de Jesus. Passa lá também e abençoe a cantina da igreja para a glória de Deus. Pinho vai comer 10 hoje. Mais um gado, né? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: aplauda o Senhor, está encerrada em nome de Jesus.